Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Eu estou muito bem na medida do possível. Deixa eu só ajeitar essa peruca aqui. Tudo bem, pessoal? Sim, estou sumido por uns tempos aí e tal, né? Desculpem, inclusive, por isso, né? Mas é porque o sono tem pesado pra caramba e tudo. Eu chego em casa num sono desgraçado e acabo não fazendo vídeo aqui pra vocês, né? Bom, pessoal, hoje eu não ia fazer vídeo, pra ser honesto com vocês, não era minha intenção fazer vídeo hoje. Mas hoje um assunto veio à tona e veio nada mais, nada menos, vindo de um tetracampeão, né? De um tetracampeão chamado Alain Prost, né? Falando a respeito do domínio do Verstappen, tá, pessoal? Eu pensei assim, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Eu acho que inclusive seria um excelente momento assim para falar de certa maneira também falar o que eu penso sobre esse domínio, do Verstappen, né? E bom, eu não vou pegar trechos aqui, né? Assim, vou falar resumidamente assim, que eu vou deixar aí bonitinho para vocês aí. Na verdade eu vou ler aqui junto com vocês, tá? E eu vou deixar aí nas imagens aí e tudo mais. Vou deixar aí com vocês aí nas imagens aí, tá? Bom, pois bem, pessoal, antes de mais nada, lembrando, tá? É minha opinião, não fiquem ofendidinhos assim, porque estou criticando ou coisa do tipo. Não é nada pessoal, nem nada, entendeu? Mas é apenas a minha opinião, não se ofenda ao nível de achar, de achar de que eu estou sendo errado em criticar ou isso ou aquilo, tal. Não é nada, é só uma opinião, vocês não tem que levar a sério isso. A opinião de vocês, que vocês têm dentro de si, é a que mais vale para vocês, né? A diferença é que eu aqui estou colocando a minha cara a tapa aqui para falar o que eu penso, né? Bom, trechos dessa entrevista do Alain Prost, né? Que ele deu, deixa eu ver aqui, ele deu aqui para... Aqui eu não estou conseguindo achar aqui onde é que ele... Em uma entrevista à revista norte-americana Sports Illustrated. Uma coisa assim, sabe? Aqui, ó. Vamos lá. Hoje as grandes equipes... Isso aqui é um trecho, tá, pessoal? Abre aspas, tá? Hoje as grandes equipes estão organizadas um pouco mais nesse estilo de ter piloto número 1 e piloto número 1 e número 2, principalmente com Max, por exemplo, na Red Bull. Então é um pouco diferente, mas ainda acho que se você briga pelo campeonato contra duas ou três equipes diferentes, o valor do piloto vencedor é sempre maior. E antes, inclusive, ele fala aqui, né, que o entrevistador ele comparou, né, esse momento dominante com a época que ele competia com o Senna, né? Ele fala, abre aspas, é diferente, quero dizer, a briga com Ayrton também aconteceu porque fomos companheiros de equipe por 2 anos, e a nossa rivalidade foi depois deste período, então é muito diferente. E aí, depois, ele vai para esse trecho que eu mencionei, né? Depois desse trecho que mencionei, ele fala novamente aqui, ó, é sempre algo difícil, porque, por exemplo, Max é um dos melhores pilotos da atualidade, talvez o melhor, você tem de aceitar isso, afirmou. Se você olhar para a percepção que as pessoas podem ter, que ele está ganhando por causa do carro, então, na verdade, não é tão bom para ele. O que é uma pena, porque acho que ele realmente faz parte do sucesso. Bom, esse aqui foi um pouco do trecho, tá? Vocês estão vendo? Ele não ofendeu ninguém, não falou mal de ninguém, só falou de que esse domínio, ele realmente faz um pouco
questionamento se é realmente o piloto ou se é o seu equipamento, se é o seu carro que está realmente fazendo diferença. Da mesma maneira que todo mundo questionava o Hamilton quando ele dominava com a Mercedes. Da mesma forma que todos, inclusive Fernando Alonso, falavam sobre Sebastian Vettel na época que ele corria para a Red Bull. Da mesma coisa que muito provavelmente seria a internet se tivesse redes sociais na época em que a Ferrari dominava com o Schumacher. Então, pessoal, não é muito isso aqui, né? Não é muito diretamente ao Verstappen, tá? Bom, talvez muitos de vocês não saibam, talvez, o mundo de Fórmula 1 que é, né? Mas eu acompanho a Fórmula 1 desde que eu me entendo por gente e, infelizmente, eu amo várias coisas na Fórmula 1. E eu, particularmente, nunca fui a favor dessa questão de dominância. Eu acho que a dominância, ela muitas vezes, ela mostra a capacidade de um piloto de realmente vencer de formas consecutivas, mostra ao mundo um equipamento fora de série em relação aos outros, até porque Fórmula 1 é cada equipe fazendo o seu próprio carro, mas acima de tudo também ela ofusca em um consenso geral a habilidade de um piloto que está dominando. Quantas vezes a gente chegava nas redes sociais e via pessoas falando, né, sobre o Hamilton, duvidando se ele era capaz mesmo de ser um piloto que é tudo isso, que as vitórias, que as 103 vitórias dele, que o tanto de poles que ele tem na carreira é circunstância dele ou do carro, ou de anos tendo um carro dominante. É a mesma coisa hoje com o Verstappen. E uma das coisas que eu mais odeio na Fórmula 1 hoje, infelizmente, é a questão da dominância. E isso não é de hoje, na verdade, isso é uma coisa que eu odeio desde que me entendo por gente. Infelizmente, pessoal, a Fórmula 1 é exceção um ano onde três equipes batalham entre si para ter um só vencedor. E, infelizmente, nos dias de hoje, está acontecendo o padrão. O que acontece hoje em 2024, o que aconteceu em 2023, é um padrão, né? Só que a diferença é que talvez a gente pode citar que nunca na história um piloto soube ser tão consistente a ponto de vencer como o Verstappen venceu, por exemplo, ano passado, onde ele venceu 10 corridas seguidas, né? E acho que o Verstappen tem total mérito nessa questão. Mas acho que não estou querendo tirar a habilidade dele nem nada, mas eu acho que a pressão por não ter um companheiro de equipe que é o único outro piloto que tem condição de ter um carro que tem o mesmo carro que o Verstappen é o Pérez, que não agrega competitividade, né? E quando a gente olha para uma Aston Martin hoje, quando a gente olha para uma Mercedes hoje, quando a gente olha a Ferrari hoje, por mais que elas de certa maneira até estejam até próximas, digamos assim, mais da Red Bull em 2024 do que em 2023, ainda assim há um domínio, há uma vantagem monstruosa com relação ao equipamento que o Verstappen tem. Então acho que, na minha opinião, este tipo de coisa sempre vai existir na Fórmula 1, tá, pessoal? E isso não é tirar mérito de ninguém. Se o Verstappen está com essa capacidade de ser tão consistente, tão vencedor, tão dominante, mostra que ele é sim um piloto diferenciado. Mas na minha visão, eu não acho que isso realmente mostre um valor das vitórias que ele tem, que alcança hoje. Você vê nas comemorações do Verstappen, você não vê um semblante de alegria, aquele semblante assim, nossa, caramba, finalmente conseguimos e tudo mais. É um semblante. Isso, pessoal, muito bom trabalho, conseguimos, sabe, vencemos, assim, aquela coisa, sabe, assim, sem emoção, sem brilho. Não há um brilho, porque ele não tem pressão de companheiro de equipe, ele não tem uma equipe adversária realmente demonstrando intimidação, apesar de que esse ano a gente tem a Ferrari, que graças a Deus está sendo até de certa maneira competitiva, mas ainda eu acho que entenda uma coisa, enquanto tiver esse regulamento atual,
é questão de tempo até o Adrian Newey, que é o mago da aerodinâmica e que fez esse carro desse ano e o carro do ano passado, e na verdade todos os carros da Red Bull quase, né? Na minha visão, eles vão sempre estar um passo à frente, né? Mesmo que a Ferrari consiga supostamente alcançar eles em algum momento nessa temporada, a Ferrari vai lutar por vitórias e não por campeonato, né? E soma-se tudo isso, corridas chatas, corridas ruins, corridas forçadamente boas, assim, sabe? Não é nada bom, na verdade, né? E a gente não pode culpar o Verstappen nessa questão da qualidade da corrida. A gente não pode culpar o Verstappen na qualidade de corrida. Na minha visão, eu acho que é muito mais culpa desse regulamento, que para mim esboça uma falha na qualidade de corridas, né? Mas isso não tem muito a ver com o Verstappen. Quando o Verstappen abandonou no GP da Austrália de 2024, já nas primeiras voltas, a corrida foi chata por si só. A corrida foi muito sem graça, né? Então não é o contexto Verstappen. O problema não é o Verstappen nessa questão e tudo, mas é realmente o brilho que essas vitórias que o Verstappen atinge, que essas poles que o Verstappen atinge, que essas voltas mais rápidas que o Verstappen atinge, toda santa corrida, ou pelo menos várias vezes delas, se tornam mais um mérito. Beleza, é o carro, né? E para mim, pessoal, eu vou sempre ter a minha memória afetiva, como se diz, e uma coisa que o Verstappen teve o privilégio de ter, e acho que na minha visão o Hamilton talvez não teve. Talvez até teve ali por alguns momentos, mas enfim. A questão assim de saber o nível de pilotagem que o Verstappen é capaz antes de ter um carro dominante. Para mim, particularmente, já falei já em alguns vídeos e acho que não é nenhum segredo, né? Mas assim, eu não sou um fã do Verstappen assim, a ponto de cantar as músicas que fazem para ele, de superestimar tudo que ele faz fora da pista, de fiscalizar o que ele faz no Twitch e falar assim, olha só que piloto raiz e tudo mais. Ele é focado o tempo todo no simulador, por isso que é o piloto que domina e tudo mais. Eu não sou um fã desse nível, acho que para mim esse tipo de fã acho que está um pouco longe assim, da minha linha de raciocínio, mas eu acho que, na minha visão, o que o Verstappen fez em 2020 e na própria campanha que ele fez em 2021, no seu primeiro título, polêmicas à parte, lógico, para mim mostra o nível que foi o Verstappen, o nível que é o Verstappen, que é um nível que para mim eu engrandeço ele pelo que ele fez a bordo de carros onde ele não tinha condições realmente assim de disputar campeonatos e de disputar algumas raras vitórias, porque a gente via ali a sua vontade, você via a velocidade, você via o tempo todo ele fazendo uma estratégia perfeita para aquilo. O que a gente vê hoje nas corridas do Verstappen? A gente vê uma corrida totalmente administrada o tempo todo. Você não vê o Verstappen utilizando o máximo do carro dele muitas vezes. Você vê ele mais administrando, mais perguntando ao engenheiro qual a melhor volta, o engenheiro pedindo para ele não fazer a melhor volta, e ele vai lá e faz a porra da melhor volta. E é isso aí, né? De pedir, já chegou ao ponto até mesmo de pedir para a equipe fazer um pit stop de treino e tudo mais, né? Só para treinar e tudo. Então assim, pessoal, o Verstappen ele tem um jeito dele, assim, claro, de lidar com esse domínio, né? De lidar com essa vantagem toda. Mas a dura realidade é essa. Ele não tem nada que o atrapalhe hoje de vencer corridas. E ele não está errado, né? Ele não está errado, ele está completamente certo. Se ele tem um equipamento que lhe ofereça essa vantagem toda, se ele tem um companheiro de equipe que não faz cócegas nele, se ele não tem nenhuma outra equipe que tenha a competência de atingir os níveis de competitividade da Red Bull, ele vai continuar vencendo. E ele não vai desacelerar nossa, tampouco o Verstappen se imaginar um absurdo desses. Então, para mim, a gente também não pode simplesmente apontar o dedo para o que o Verstappen faz e falar, o que o Verstappen está fazendo é errado, né?
Mas acho que, na minha visão, o que o Alan Prost falou aqui é totalmente certo. Porque quer ou não queira, a vantagem que ele tem, a vantagem que o carro lhe dá, somada à sua habilidade, gera consequentemente isso, uma diminuição do seu status e de responsabilidade de vencer corridas, né? E acho que, para mim, ninguém melhor para falar isso do que Alan Prost. Quando ele competia, em 1991, ele tirou o ano sabático, né? Ele pilotava pela Ferrari, aquela Ferrari terrível, um pouco semelhante ao que foi alguns anos atrás aí, inclusive. E aí ele tirou o ano de 92 como ano sabático. E nesse período, as Williams estavam em outra dimensão em termos de equipamento, faziam carros quase um segundo, ou até mais, para não dizer pouco, um carro tão superior que ninguém chegava perto, né? E aí o Prost, no meio da temporada de 1992, ele vai lá e assina um contrato com a Williams para correr em 1993, para correr com a Williams, né? E inclusive isentando, né, para tirar a chance do Senna ou do Mansell de serem seus companheiros de equipe, né? Então, já na metade de 1992, em meio a um domínio do carro da Williams, a gente já sabia, quer dizer, eles, né? Porque na época eu não era nascido, né? Eu sou nascido em 94. Né? Todo mundo já sabia que o Prost em 93 seria o campeão. E não deu outra. Foi lá, foi campeão, né? Mesmo que o início de 1993 tenha sido dado até uma certa margem de ser competitivo e tudo, mas acabou não sendo, né? Acabou que depois o Prost reassumiu as séries do campeonato e foi campeão com algumas corridas de antecedência, inclusive, né? Então, e ele próprio admite, né, anos depois, de que aquele ano ele não se sentiu bem, ele se sentiu obrigado a ganhar aquele título e não se sentiu tão confortável quanto a isso, né? E acho realmente que talvez o Verstappen sinta um pouco isso. Talvez o brilho que a gente vê no que o Verstappen fez em 2021 é muito maior, pelo menos ao meu ponto de vista, claro, falando, é muito maior do que o brilho que é o que ele fez em 2023 e o que ele vai fazer agora em 2024 e que ele fez em 2022, né? Então, pessoal, é uma questão muito opinativa e tudo. Sei que os fãs do Verstappen discordam disso, vão chamar o Prost de invejoso, vão hatear o Alan Prost e tudo mais, né? Mas ele tem total razão nisso. E é uma realidade que a gente queira ou não queira, é a verdade. O brilho do Verstappen, o Verstappen não precisa de um carro muito superior para mostrar a sua capacidade de vencer. Eu arrisco dizer, na minha visão, que se ele hoje estivesse na Ferrari, ele ganharia corridas. Se ele talvez estivesse numa McLaren ou numa Mercedes, hoje no atual status que estão essas duas equipes, ele iria para o pódio constantemente, porque ele é um piloto muito bem capacitado. E queira ou não queira, estando em um carro muito dominante, ele não tem pressão, ele não tem ninguém para encher o saco dele, não tem outra equipe para encher o saco dele, não tem ninguém. Então, ele pode simplesmente se dar o luxo de simplesmente administrar a sua corrida, de não dar o máximo que talvez seja capaz de dar, faz a volta mais rápida quando bem entender, e é isso, ele já tem uma corrida pré-arquitetada na cabeça. Exemplo, vai chegar o GP da China agora, e eu já sei quem é que vai vencer, já sei que vai ser o Max Verstappen que vai vencer a corrida. É esse o brilho que a gente espera? Acho que não, né? Então, assim, pessoal, é isso que eu penso, tá? Talvez não tenha ficado muito com nexo, assim, esse meu vídeo, né? Mas eu precisava desabafar isso com vocês, tá? É um vídeo bastante opinativo e sei que muitos vão discordar de mim, tudo bem quanto a isso. Temos que ter opiniões diferentes, afinal é isso que é uma opinião, né? Opiniões que se divergem, né, como se diz, né? Mas é isso aí, né? Concorde ou discorde, mas com todo respeito, acima de tudo, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. E peço desculpas por demorar 20 minutos para todo mundo para expressá-las, tá, pessoal? No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos
E é isso aí, pessoal. É nóis. Se estiver faltando alguma coisa, por favor, argumentar aí também, tudo. Eu argumento isso sem problema nenhum, tá? No mais, é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis.